Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Eu espero que sim. Eu me chamo Ramon, sou professor de biologia, estou numa mais uma videoaula e hoje a gente vai falar de um assunto muito fascinante, muito interessante, que é o processo de expressão gênica na síntese de uma proteína. Então, esse assunto que costuma ser um bicho de sete cabeças para muitos alunos acham que isso aqui é pedrada. Galera, dou uma dica para vocês. É muito importante que você já tenha a base no conhecimento de proteínas, que você já tenha a base de conhecimento de ácidos nucleicos, porque nessa aula a gente vai fazer nada mais, nada menos do que relacionar essas duas moléculas, essas duas macromoléculas que a gente já estudou em aulas anteriores. Beleza? Então, se você tem dúvida ainda estruturas químicas de proteínas e de ácidos nucleicos, você realmente pode ficar um pouco confuso nessa aula, tá bom? Agora, se você já tem essa base, vai ficar tudo muito fácil. Provavelmente você já deve ter se perguntado como que a gente consegue expressar todas essas características, a partir de onde, a partir de que informação, e como que essas características elas são mantidas no ambiente, são compartilhadas dentro de um grupo, e como que essas características elas são passadas, né, de geração a geração. Então, pessoal, isso aí era uma dúvida que intrigava a comunidade científica até na década de 60, mais ou menos, já que foi mais ou menos nesse tempo em que os pesquisadores eles conseguiram decifrar o código da vida, ou seja, a linguagem da vida. O que a gente sabe hoje? Que existe um sistema bioquímico de informações, e esse sistema bioquímico de informações ele possibilita, ele culmina na síntese de uma proteína. Bom, e o que a gente lembra? A gente lembra que as proteínas elas são estruturas, elas são macromoléculas que são altamente funcionais. Graças a elas, as células elas funcionam. Lembra que eu falei muito isso? Pois é, porque as proteínas elas podem exercer várias funções, funções estrutural, ou seja, ela pode fazer parte da estrutura de células. Além disso, as proteínas elas também entram aí na função enzimática. Proteína que tem a função de acelerar processos químicos e reações químicas. E como tudo no corpo funciona à base de reação química, as proteínas elas que controlam todos esses processos metabólicos, tá bom? Então, essa dinâmica proteica que vai determinar desde características metabólicas celulares até características macrofísicas, né? Como por exemplo aí a tua estatura, como por exemplo o tipo de cabelo liso, cabelo ondulado, para que lado cresce o cabelo, se você tem barba, se você não tem barba, tonalidade da sua pele, a cor dos teus olhos, tá bom? Funções cognitivas. Então, todas essas características elas são determinadas por essa dinâmica das proteínas, tá bom? Elas são feitas a partir de sequências de aminoácidos, não é? Então, os aminoácidos, eles são monômeros destas proteínas. A sequência de aminoácidos é orientada a partir da sequência contida na informação dos nossos genes. Um gene é um trecho da molécula de DNA. Esse trecho da molécula de DNA tem informação suficiente, né, que codifica ali um aminoácido e codifica, portanto, ali uma informação que vai formar uma proteína, tá bom? No resultado, como resultado final, beleza? E esse gene, galera, então, portanto, eu digo que é o camarada que guarda todas as informações hereditárias, beleza? E onde é que está contido esses genes? O que é um gene? Um gene é um trecho de molécula de DNA, tá? Então, portanto, gene é DNA, tá bom? Mas são trechos, né, que tem informação, não é qualquer segmento da molécula de DNA que tem informação, tá bom? O DNA ele funciona como se fosse uma grande matriz, né, de informação, é ele que guarda todas essas informações hereditárias daquela espécie. Só que, diferente do que muita gente pensa, o DNA ele não participa em si do processo de síntese de uma proteína, tá bom? Afinal de contas, o que importa é a sua informação, a informação que ele tem guardadinha ali. Então, o que ele faz? Ele basta fazer uma cópia dessas informações na forma de RNA, tudo bem? Então, funciona da seguinte maneira. A gente tem documentos importantes, esses documentos importantes às vezes a gente necessita para identificar alguma coisa, não é? Só que muitas das vezes a gente não utiliza o documento original. O que a gente faz? A gente tira uma cópia e a partir dessa cópia a gente utiliza em vários processos. A mesma coisa o DNA. Tá? O DNA ele não é utilizado, cópia original, ele não é utilizado no processo, mas ele faz cópias dessa informação e essa cópia ela está na forma de RNA. Como o RNA é uma linguagem diferente da linguagem do DNA, portanto esse RNA ele precisa ser lido em proteínas. Beleza? O processo na qual o DNA ele forma cópias de RNA é um processo que chamaremos de transcrição. E o processo pelo qual o RNA é traduzido em uma proteína
processo chamado de tradução. Tudo bem? Acontece, gente, que em células eucarióticas, este processo de síntese proteica ele ocorre em duas etapas. Lembrando que uma célula eucariótica ela é uma célula que tem um núcleo, tem carioteca, célula de animal, célula de planta, célula de fungo, tudo bem? Então, no caso, esse processo ele ocorre em duas etapas, tá? Quais são as etapas? Ó, nós temos aqui a primeira etapa, ocorre onde? No núcleo das nossas células, tudo bem? E essa primeira etapa ela consiste no processo de transcrição. E a segunda etapa, ela já consiste onde? Da leitura desse RNA em proteínas, ou seja, envolve a tradução. Legal? E essa segunda etapa ela vai acontecer no citoplasma das nossas células, tá bom? Então vale lembrar que em células procarióticas, como células de bactérias, arqueobactérias, esse processo de síntese proteica ele vai acontecer exclusivamente no interior do citoplasma. Então, gente, esse processo aqui que eu trouxe para vocês é um esquema resumido da síntese da proteína. É fundamental para que qualquer ser vivo ele consiga expressar suas características, beleza? Por isso que esse processo é um processo universal. Então, isso aqui é considerado um dogma central da biologia, tá bom? Esse dogma central ele envolve três processos. Nós temos aí a duplicação, nós temos aí a transcrição e temos a tradução. Agora a gente vai estudar as etapas separadamente. Vamos lá para a primeira etapa, que envolve a transcrição da molécula de DNA. Beleza? Então, vamos lá. Ó, transcrição gênica nada mais é do que a síntese de uma molécula de RNA a partir do gene da molécula de DNA. O DNA ele faz cópias dessas informações na forma de RNA. Esse processo ele é muito semelhante ao processo de duplicação. Se você está aqui, provavelmente você já viu lá na nossa aula anterior de ácidos nucleicos. Tá? Esse processo, como na duplicação, ele também vai acontecer no núcleo das nossas células e é muito semelhante o processo de duplicação. A gente viu que a molécula de DNA ela vai ser duplicada por inteira, então a gente vai perceber que várias bolhas de duplicação elas vão aparecer ao longo da molécula de DNA. E essas bolhas, em algum momento, elas vão se juntar, elas vão se encontrar. Portanto, teremos no final do processo duas moléculas totalmente idênticas de DNA. Aqui na transcrição não vai ser assim, beleza? Afinal de contas, a transcrição ela só vai acontecer em trechos específicos da molécula de DNA. Que trechos são esses? São trechos onde eu tenho um gene de interesse. Tá? Então vamos supor que nessa molécula de DNA eu tenho um trecho de gene, tá? E esse gene ele tem uma informação para uma proteína. Eu quero fazer essa transcrição desse trecho. Esse processo de transcrição ele vai acontecer apenas no local onde eu tenho meu gene de interesse. Tá? Então essa bolha ela vai aparecer apenas onde está acontecendo esse processo de transcrição específico. A molécula de DNA ela é uma molécula helicoidal e ela se dobra sobre si mesma. Tá? Uma enzima vai lá e ela gera um tensionamento contrário, desenrolando essa molécula de DNA. Uma vez que essa molécula está desenrolada, por um instante, uma outra enzima, uma segunda enzima, vai lá e quebra as pontes de hidrogênio, ou seja, rompe as pontes de hidrogênio. Como é o nome dessa enzima? É a enzima helicase. Tá bom? Aí, uma vez que as fitas elas estão ali livres, nós temos as pontes de hidrogênio rompida, vem uma terceira enzima e vai iniciar a síntese da molécula de RNA. Qual é essa enzima? É a RNA polimerase. O nome já está dizendo, polimerase, ela faz a polimerização de uma nova molécula de RNA. Se liga no detalhe, tá bom? Aqui nós temos a RNA polimerase, não mais a DNA polimerase, como a gente viu na duplicação. Beleza? E essa RNA polimerase, ela também vai sintetizar uma nova fita, baseada naquela regra de pareamento que a gente estudou na última aula. A adenina com uracila, é um RNA, e guanina com citosina. Professor, como é que essa enzima ela vai saber onde e quando iniciar o processo de transcrição? Existem sinalizações, tá bom? O nosso DNA, ele tem os genes ali, certo? E esse gene, geralmente, ele é identificado por uma sequência sinal. Que sequência é essa? É uma sequência que a gente vai chamar de região promotora do gene. Então, a enzima, ela reconhece essa região promotora e uma vez que ela reconheceu essa região promotora, ela inicia o processo de transcrição, tá bom? De síntese de uma nova fita de RNA. Show de bola? Assim como ela também tem uma sequência sinalizadora, tá? Que representa a parada do processo de transcrição. Então, encerrou a transcrição nesse momento. Beleza?
Legal, né, gente? Vamos aplicar essa regra de pareamento nessa sequência aqui. Olha só. No caso, a gente só vai utilizar apenas uma única fita como molde. No DNA, na duplicação, as duas fitas serviam como molde. Aqui na transcrição, apenas uma fita servirá como molde. E, professor, é qualquer fita? Não, não é qualquer fita que serve como molde, tá bom? Lembra que esse processo de síntese, tanto no DNA quanto no RNA, envolve o quê? Uma regra de sentido, não é isso? Sempre a síntese ela ocorre no sentido 5' para o sentido 3'. Então é claro que a fita molde do DNA será aquela que vai vir no sentido contrário. Você sabe que a timina ela se liga com quem? Com a adenina. Beleza, tem adenina no RNA? Tem, então tá certo aqui. A adenina se liga com quem? No DNA ela se liga com timina, que ela vai se ligar com uracila. Adenina com uracila, timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. Então, essa aqui é a minha sequência de RNA, certo? E o RNA que é transcrito, no caso o RNA que é sintetizado, você percebe que ele é muito semelhante à fita complementar à fita molde, certo? É a mesma sequência, com a diferença que no DNA tem T e no RNA tem U, legal? Então, como essa sequência, né, que foi transcrita, recém-transcrita, é aquela que vai conter o códon, ou seja, que tem a informação do DNA, portanto é ela que vai ser lida, então eu chamo essa fita complementar de fita codante, tá? Já que ela tem a mesma mensagem no nosso novo RNA mensageiro aqui no caso, tudo bem? E a fita molde, que ela não vai ser lida, ou seja, que ela não tem a informação exata da molécula de RNA, ela vai ser chamada de fita não codante, tudo bem? Esse RNA, que ele é sintetizado, a partir desse processo de transcrição, ele pode dar origem a 3 diferentes tipos de RNAs, tá? É claro que muitos outros aí, mas 3 deles são muito lembrados. Quais são eles? O RNA do tipo mensageiro, o RNA do tipo transportador e o RNA do tipo ribossômico. Quem são eles, gente? O RNA mensageiro, como o nome já diz, é um RNA que carrega a mensagem do gene, não é isso? Ou seja, mas na linguagem de RNA. O transportador, o nome já está dizendo, ele transporta algo. E o que ele vai transportar? Ele transporta o aminoácido, levando o aminoácido até o complexo de síntese proteica lá no citoplasma. E o RNA ribossômico, né, o nome já está dizendo, ribossômico é aquele que vai formar os ribossomos presentes ali no citoplasma. Legal? Vale lembrar que todos esses RNAs, mensageiro, transportador e ribossômico, eles são formados a partir de sequências contidas no DNA, pelo mesmo processo de transcrição. Legal? Então, por exemplo, o RNA ribossômico ele é formado, tá, a partir de uma região no DNA chamada de região organizadora do nucleolo. Ou seja, esse RNA ribossômico recém-sintetizado, né, um RNA ainda imaturo, ele vai se organizar e se acumular numa região chamada de nucleolo, formando uma massa densa no interior do núcleo. Esse RNA ribossômico ele vai se amadurecendo à medida que ele vai se associando com proteínas, formando, portanto, os ribossomos presentes lá no citoplasma das nossas células. Esse RNA recém-sintetizado aqui, ele é chamado de RNA imaturo, também chamado de pré-RNA, né? Ou também chamado de transcrito primário. Por que ele ainda não é um RNA maduro? Porque ele ainda não está pronto para ser lido direto. Ele não vai ainda seguir para o citoplasma para ser lido, para ser traduzido. Ele precisa ainda ser lapidado, ele precisa ser refinado, porque ele ainda está grotesco. Ele está cheio de sequências codificantes misturadas com sequências não codificantes na mesma molécula, no mesmo transcrito. É uma bagunça. O DNA ele é grandão ali, tá? Mas ele não é formado apenas por genes. Existem regiões que não são genes também. Lembra disso. Tá? E de onde que vem essas sequências, professor? Essas sequências elas foram se agregando aí, são sequências residuais de processo evolutivo dessa molécula, né, de vírus, né, que se inseriram aí se estabeleceram. Enfim, gente, são regiões que não são codificadas, portanto elas têm que ser removidas, tá bom? Então vamos lá, como é que consiste esse processamento, né, de RNA? Então consiste da seguinte maneira, galera. Então esse camarada aqui é o meu transcrito primário, né, é o meu RNA imaturo. Legal? E esse RNA imaturo ele é formado por sequências codificantes e sequências não codificantes na mesma molécula. Olha, sequências que são codificantes nós chamamos de exons. Tá? Exon que vem de exões. Ó, exões. Exões que significa regiões
que podem ser expressas, né? Vem de expressões, tá bom? E também nós temos regiões que não são expressas, ou seja, regiões não codificantes, e essas regiões nós chamaremos, portanto, de introns. Intron vem de intra, intra significa dentro, são regiões dentro de genes, regiões não codificantes, não podem ser expressas, portanto. Então, são essas regiões que têm que ser removidas. E esse processo de remoção a gente chama de splicing. Tá? Então, splicing que é a remoção de sequências não codificantes. É a retirada dos introns e, consequentemente, junção dos exons. Beleza? Então funciona assim. Ó. Vamos supor que a gente tem aqui um exon A, um exon B, um exon C, e nós temos um intron 1 e um intron 2. Tá? O que vai acontecer? Enzimas específicas, como spliceossomos, vão lá, clivam esses trechos, removem esses trechos. Tá? Uma vez removido, o que a gente faz? A gente junta as peças formadas apenas pelos exons. Né? Então, exon A, exon B, exon C. E só vai lendo um sentido só. Beleza? Então é por isso que a gente precisa processar essa molécula para ela trabalhar de maneira bem eficiente, bem rápida. Legal? Outra coisa, gente, uma vez que a gente tem os exons unidos aqui, ó, beleza? A gente já tem aí a formação de um DNA, portanto, maduro, pronto para ser lido. Esse RNA ele vai sair do núcleo e vai para o citoplasma, onde vai acontecer a tradução. Uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês, gente. Olha só, às vezes nessa junção desses exons, a gente pode formar versões levemente diferentes dessas proteínas. Legal? Essas versões alternativas de proteínas são muito importantes, né? Pois podem trazer versatilidade para essa proteína. Uma proteína ela pode fazer várias funções ao mesmo tempo, tá bom? E esse processo ele ocorre graças ao que a gente chama de splicing alternativo, tudo bem? Tem aí, por exemplo, o exon A, o exon B e o exon C. Mas eu também posso formar uma versão levemente diferente, por exemplo, eu posso formar aqui um exon A, C e B, assim como eu também posso formar B, C, A. Então, ou seja, gente, eu tenho versões alternativas, daí o nome splicing alternativo. E graças a esse mecanismo, graças a isso, gente, a gente tem aí uma versatilidade, né, de funcionamento dos nossos genes. Então, lembra assim, gente, aproximadamente, nossa espécie humana ela tem 30 mil genes. Legal? E curiosamente a minhoca ela também tem um número aproximado de genes da nossa espécie. 25 mil genes, 20 mil genes. Agora, por que a espécie humana é tão mais complexa que, né, comparada a uma minhoca? Porque não é o número de genes que importa, tá bom, gente? Mas sim os tipos de gene e como que esses genes eles trabalham, legal? Então, no caso, embora a gente tenha o mesmo número de genes aí, né, de minhoca, o mesmo número de genes da mostarda, por exemplo, como que esses genes eles atuam é que vão determinar e caracterizar essa nossa complexidade, beleza? A receita do bolo é a mesma, não é? Mas como você faz o bolo é que vai variando, às vezes, no resultado, no sabor, né, desse produto final. Mesma coisa que acontece nos nossos genes. Tudo bem? Então, pessoal, agora que a gente já tem o transcrito maduro, esse camarada ele sai do núcleo e vai para o citoplasma, onde vamos estudar agora a nossa segunda etapa do processo. Então, vamos lá, beleza? Mas antes da gente estudar a tradução em si, vamos dar uma olhadinha nesse negócio aqui, ó, de código genético. Você já deve ter ouvido falar, isso é muito famoso, o código genético, o código universal. O que é esse código genético, né, cara, que todo mundo fala? É um sistema de códigos que os seres vivos eles utilizam para expressar suas características, e graças a esse sistema de código é que, além de a gente conseguir expressar as nossas características, a gente consegue também manter essas características comuns da nossa espécie, e a gente também pode passar essas características adiante de geração a geração. Tudo bem? Funciona que nem como se fosse no nosso sistema de linguagem. A gente fala, a gente entende, a gente consegue compreender a nossa língua, graças à utilização de palavras. Essas palavras, elas têm sentido para a gente, elas têm uma definição para a gente. Agora, essas palavras, elas são formadas graças à combinação de letras, né? Ou seja, de códigos. No caso do nosso sistema, a gente tem aí 23 letras, e essas 23 letras, quando elas se combinam de maneira organizada, elas vão formando aí palavras, tá bom? E essas palavras, elas, portanto, terão algum sentido para a gente, tá? Por exemplo, se eu pegar ali a letra V, I, D, A, opa, vida tem um sentido para mim, legal? Então eu consigo compreender.
tá? É o resultado final dessas combinações de códigos. Mesma coisa funciona no nosso código genético, tá? Mas só que diferente aí do nosso alfabeto, a gente não tem 23 letras, tá bom? A gente tem apenas 4 letras. E quais são essas letras? Elas estão na forma de bases nitrogenadas, tá? Quais são essas letrinhas que a gente já viu? A, T, C e G, tá bom? Então, com essas 4 letrinhas, a gente consegue formar uma infinidade de palavras. Então, o DNA ele é um grande livrão, e esse grande livrão ali ele tem sequências, códigos, tá? Que podem ou não formar palavras, ou seja, a gente pode ter ou não um sentido para a gente, tá? Se tem um sentido, a gente vai chamar de gene. Acontece que no nosso sistema biológico, gente, essas bases nitrogenadas, elas se organizam de 3 em 3, tá bom? Então, 3 bases nitrogenadas, elas vão corresponder a um códon, tá bom? Então, um códon corresponde, portanto, aí a um aminoácido, tá bom? Então, no nosso sistema, né, biológico, um códon ele é formado, portanto, por 3 bases nitrogenadas, e 3 bases nitrogenadas refletem, né, ou seja, codifica um aminoácido no processo da síntese da proteína. Olha, se a gente tem 20 aminoácidos diferentes, né? Lembra dos 20 tipos de aminoácido que o nosso corpo trabalha, e a gente tem essa relação de 3 em 3 códons, então significa que 20 tipos de aminoácido a gente tem pelo menos 20 códons diferentes, certo? Sim, a gente tem 20 códons diferentes, tá bom? Mas se a gente tem 4 bases nitrogenadas e elas se combinam de 3 em 3, quantas combinações são possíveis? Tendo em vista aí 4 bases e organizando ela, combinando ela de 3 em 3. Olha, pessoal, a gente tem aí 64 combinações possíveis, beleza? Mas se a gente só tem 20 códons diferentes para os 20 tipos de aminoácido, o que acontece com os outros 44 combinações? Então, gente, aí vem uma questão, né? O que essa tabela ela representa para a gente? Ó, ela representa aqui o conjunto dos 20 tipos de aminoácidos, né? Todos aqueles aminoácidos que são utilizados no nosso sistema biológico, e você percebe que todos esses aminoácidos eles têm ali um códon, não é isso? Ou seja, esse códon que está organizado de 3 em 3 bases, eles codificam um aminoácido, beleza? Mas a gente só tem 20 tipos de aminoácido e temos 64 combinações diferentes. Então significa que um aminoácido ele tem mais de uma combinação, ou seja, ele tem mais de um códon, beleza? Isso acontece em quase todos os aminoácidos, poucos são aqueles que só têm um códon, tá bom? Portanto, a maioria deles eles têm mais de um códon. Isso significa dizer o quê? Que o código genético ele é degenerado, tá bom? Ou seja, ele também é redundante ou degenerado. Então, o que significa? Que um aminoácido ele tem mais de um códon. Ó, o exemplo da leucina. A leucina ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 códons diferentes. Bom, então, 6 códons diferentes codificam o mesmo aminoácido. Isso, cara, foi uma dádiva da natureza, tá bom? Isso é uma forma de proteger esse nosso sistema. Imagina, cara, que se a gente tivesse sei lá, uma simples mutaçãozinha e toda mutaçãozinha ela fosse modificar teu aminoácido, fosse modificar tua proteína, isso seria um problema, não é? Por exemplo, a gente tem ali o aminoácido leucina, né? A leucina é formada pelo códon UUU. Vou ter a mudança aqui da minha terceira base nitrogenada, mas isso não vai refletir no meu aminoácido. Afinal de contas, eu também tenho o mesmo aminoácido. Então, isso aqui seria uma mutação silenciosa. Tá? Essas mutações silenciosas elas são graças a esse sistema, né, degenerado do nosso código genético. Olha só que legal, não é, gente? Desses 64 códons, 61 deles eles codificam os 20 tipos de aminoácido. E 3 desses códons você percebe que eles são sequências de sinalização, tá? No caso, determinando aí sequências de finalização da leitura e de tradução do nosso processo. Tudo bem? Um outro detalhe, gente, é que esse código, esse sistema de código, ele é um sistema universal. Tudo bem? Por que ele é universal? Porque todos os organismos do planeta, eles utilizam esse mesmo sistema, né, de expressão gênica, tudo bem? A partir da utilização dessas 4 bases nitrogenadas, portanto, ele ocorre tanto numa bactéria quanto no ser humano, beleza? Então, por isso que ele é universal e degenerado também, tá? Lembra dessas informações, tudo bem? Então, para que aconteça esse processo, a gente precisa aqui do RNA do tipo
transportador, né, que eu já adicionei para vocês ali no slide anterior. Esse camarada aqui ele vai carregar, né, um aminoácido em uma das extremidades, beleza? Então a função dele é carregar um aminoácido, e na outra extremidade ele carrega, portanto, o anticódon. O que é o anticódon? É uma sequência correspondente ao RNA mensageiro, tudo bem? Além do RNA transportador, a gente também vai precisar dessa estrutura aqui que a gente vai chamar de ribossomo. O ribossomo está presente no citoplasma, está presente livremente ou aderido no retículo endoplasmático rugoso, caso for uma célula eucariótica, beleza? O ribossomo ele é formado por duas subunidades, uma subunidade maior, uma subunidade menor. Essa subunidade elas se encaixam como se fosse uma tampa numa panela, e essas subunidades elas vão formar, portanto, o complexo de leitura e tradução do RNA mensageiro na síntese de uma proteína. Então, olha só, o que nos resta agora é a gente ver o processo todo, tá? Juntando todas essas peças aí que a gente foi vendo. Tudo bem? Então, essa imagem ela representa o processo de tradução. E a gente tem 3 etapas no processo de tradução. A primeira delas é o processo de iniciação. O ribossomo ele vai iniciar o processo de tradução, e como que ele sabe que vai ter que começar o processo? Gente, quando ele reconhece uma sequência sinal. Tá? Então, o ribossomo ele se encaixa na molécula e inicia o processo de tradução quando ele reconhece o primeiro códon da minha sequência, no RNA mensageiro. E o que é esse primeiro códon? O primeiro códon ele carrega uma sequência, né, formado pelas bases A, U, G. O A, U, G ele reflete no aminoácido metionina. Legal? Então, toda vez que eu tiver a sequência A, U, G é quando eu vou iniciar a minha tradução. Então, portanto, toda proteína ela vai ter o primeiro aminoácido, uma metionina, porque ela é que vai determinar o início, né, da síntese da cadeia polipeptídica. Legal? Então, A, U, G. Você pode olhar aqui na tabela que A, U, G corresponde então ao que? Ao aminoácido metionina, e corresponde também ao start codon, né, que é o códon de iniciação. Tá? O códon de início. E lembra que essa leitura ela acontece a cada 3 bases nitrogenadas. Então lembra que um códon corresponde a 3 bases nitrogenadas e um códon corresponde a um aminoácido. Beleza? Então essa é a nossa regra aqui. Nós temos aí 2 sítios, tá? Um sítio P e um sítio A no ribossômico, representa o local onde o RNA transportador ele se encaixa no momento da síntese, tá bom? Então aqui no caso do sítio P, é P de quê? P de proteína, P de polipeptídeo, P de peptídeo, beleza? Esse crescimento ele se dá aqui. E o sítio A é o local onde o transportador ele vai se encaixar, carregando o seu aminoácido, e esse aminoácido ele vai se ligar à cadeia polipeptídica recém-sintetizada, tá? Então, sítio A de aminoácido, né? Podemos dizer assim. Ou seja, o transportador ele trará o anticódon, e esse anticódon ele tem que ser correspondente com o códon no meu RNA mensageiro, obedecendo a regra de ligação. Então, se eu tenho aqui o A, o G, o que o anticódon tem que ter para complementar esse A, o G? Ó, A se liga com U com A e G com C. Então, o meu transportador ele tem que trazer um anticódon UAC para liberar o aminoácido metionina, beleza? E aí vem o outro transportador, encaixa no sítio A, e para liberar o aminoácido ele precisa, né, trazer a sequência de anticódon correspondente à sequência de códon. A sequência de códon que a gente tem aí, né, o códon 2, é formado pela sequência UUU. Então, o anticódon ele tem que trazer uma sequência AAA, que é correspondente ao UU, beleza? Então, no caso, uma vez que houve o reconhecimento do códon e do anticódon, liberou o aminoácido. Então, esse fenilalanina vai se ligar à metionina que já está ali, promovendo, portanto, aqui o que a gente chama de ligação peptídica. Tá? A gente já viu isso aqui nas aulas de proteína. Mas os 2 aminoácidos já foram encaixados. Aí, uma vez que houve esse reconhecimento, o ribossomo ele vai e anda uma casa. Tá? Então, o ribossomo ele vai vir nesse sentido aqui, ó, tá? Desde o start codon até o final da molécula de RNA. Beleza? Então, ele vai andar mais uma casa. Quando ele anda mais uma casa, o que a gente percebe? Andou uma casinha, ó, o que estava no sítio A, ele vai para o sítio P. E o sítio A, agora vazio, ele vai estar livre para a chegada de um outro transportador carregando um outro aminoácido correspondente ao códon 3, portanto. Professor, como é que eu vou saber qual é o aminoácido correspondente a esse códon? Eu tenho que decorar essa tabela? Não, cara, tu não tem que decorar essa tabela. Então é mais uma ferramenta de auxílio. É como se fosse uma tabela periódica nas provas de vestibulares, tá? Você não precisa decorar nada, mas você utiliza como ferramenta de auxílio.
tudo bem? E como que eu vou saber então qual é o códon 3? Ele corresponde a que aminoácido? Então, vou ensinar para vocês, é muito simples, gente. Então, como é que eu vou descobrir qual é o aminoácido do códon 3? Ó, é muito simples. Eu pego aqui, o códon é qual? GGA, beleza? Então vem para a tabela. Como é que eu encontro? Olha, essa primeira coluna aqui ela representa a primeira base do códon, essa segunda coluna representa a segunda base do códon, né? Nada a ver. E essa terceira coluna representa a terceira base do meu códon. São 3 bases, beleza? Então vamos lá. A primeira base é G. Então venho aqui para o G. Ó. O G está aqui, ó. G. A segunda base é G também. Então G está aqui, ó. Então GG. Né? GG. E a terceira base qual é? A. Então A está aqui, ó. Então olha, GGA. GGA codifica a glicina. Então, portanto, essa minha sequência aqui é a glicina. Professor, qual que é o anticódon que o transportador ele tem que trazer para liberar a glicina? É fácil, olha. GGA, qual é o pareamento aqui que a gente vai ter? G se liga com C, G se liga com G e A se liga com U. Portanto, o anticódon do transportador é CGU para liberar o aminoácido glicina. Aí fica fácil, né, cara? Então, olha, o códon 1 nós temos aí a metionina, o códon 2 nós temos aí, portanto, a fenilalanina, o códon 3, então, aí no caso, é referente à glicina. Vamos lá fazer o restante, gente? Aí fica legal, né? O códon 4, quem é? Ele é formado pelo UUC. É muito simples, vamos lá. U e C. Cadê? UC. O quarto aminoácido, portanto, é a alanina. Quinto códon, quem é? ACA. Então, ó, A, vamos para o C, C e uau, ACA, bem aqui. Então, quem é o ACA? É a treonina. Então, legal, vamos lá para o sexto códon, gente. O sexto códon é GAC. É o ácido aspartico. Aí nós temos aí o códon 7. Quem é o códon 7? Ele é formado pelo CGU. Quem é CGU? A arginina. E nós temos o códon 8. O códon 8 é o CA. Então, UCA. Então nós temos aí o último aminoácido formado pela serina. Beleza, professor. Como que o ribossomo ele sabe quando ele tem que terminar? Quando ele encontrar um stop códon, beleza? Quando ele encontrar um códon de parada, que é representado pelo códon UAA, UAG ou UGA. UGA. Para finalizar essa sequência aqui, para finalizar essa tradução, eu teria que ter uma sequência aqui, ó, UGA. Então, o ribossomo, ele, opa, encontrei aqui uma sinalização de finalização, então, ou seja, minha cadeia polipeptídica ela acaba aqui no aminoácido serina, tá? Detalhe, gente, que sempre a minha proteína ela vai começar com metionina, porque lembra que só começa a tradução com o start códon, e esse start códon, ele codifica o aminoácido metionina, portanto, toda a proteína ela tem que ter uma metionina como início, né, da cadeia polipeptídica. Beleza, gente? Às vezes, mais de um ribossomo ele pode, né, trabalhar na mesma sequência, né, de RNA mensageiro. Tá? Isso é conhecido como polissomo. É muito comum, depende muito da demanda da célula para aquela proteína em particular. E esse processo é que regula, né, o funcionamento das nossas células. O que faz, por exemplo, uma célula do fígado ser diferente de uma célula epitelial, uma célula pancreática, é quais são os genes que são ativos e quais os genes que são inativados. Não são os mesmos genes que são utilizados pelas células diferentes que a gente tem no nosso corpo. Então, por isso que existe o controle das atividades celulares com base, né, na expressão dos genes. Tudo bem? Então, pessoal, olha, vamos ficando por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído para o conhecimento de vocês. Estude ácidos nucleicos e proteínas que você terá muito mais facilidade para compreender esse processo, tá bom? Que é muito importante e aí deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças que era no início. Tudo bem? A gente vai ficando por aqui. Até as próximas videoaulas e tchau, tchau!